Relatos umbralino, também de novo aqui, bonitinho. Saulo, envolver-se com energia de Exus da linha das almas pode gerar de crimes emocionais como tristeza ou confusão energética? Olha, cada espírito tem um padrão energético, tá? Por exemplo, por que você quer se envolver? Por qual motivo? Entendeu? Tem que ter o princípio. Você quer... Porque, vê, tem gente que entra numa loja e acontece, né? Ela compra uma vela para Exu, porque aquele Exu responde a uma vontade que ela quer, sei lá, conseguir um trabalho, um emprego, não sei o que. É uma forma legal de procurar um Exu? Na boa. É respeitável, humanamente falando. Mas é a melhor forma de procurar um espírito? Vou lá que eu quero um dinheiro. Vou dar uma barganhar com o Exu. Não é, né? Não é exatamente. Ele vai ajudar, vai lhe respeitar, vai tal. Mas qual a energia que você está buscando? Tá? Mas não quero nem saber, contanto me dê dinheiro. Né? Dentro disso, então assim, por que você quer se envolver com essa energia? Você fez por qual motivo? Porque tem espíritos que trabalham especificamente, de fato, na linha de movimentação de XYZ. Às vezes você quer, por exemplo, o cara quer ser advogado. O que acontece com uma pessoa que espiritualista, de bom coração, que quer fazer advogado? O que ela sente lá quando começa a entrar, começa a fazer advogados, o cara quer só dinheiro, o cara começa a ficar feliz, tô doido. Eu vi comentários assim, acho super interessante, não critico, respeito, mas não tem como não achar interessante a profissão. Advogados especificamente, alguns, não são todos, tá? Na área civil, vendo uma determinada pessoa se separar, tô doido pra pegar aquela separação, velho. Eu falei, por quê? Porra, vai rolar uma grana ali, isso aqui, mas as pessoas, eu pensei, né? Nossa, as pessoas vão sofrer, velho, uma relação tá acontecendo, um sofrimento tá ali, ele quer entrar para pegar a causa de duas pessoas sofridas. Velho, respeito, né? Mas vê a mentalidade, vê a oportunidade qual é. Não, sou advogado. Velho, não são todos, claro. Mas mas Saulo, alguém tem que fazer. Sim, mas qual é o princípio? É só o dinheiro, né? É só isso, mais nada. Fazer o trâmite acontecer dentro disso, para que... Eu não quero nem saber o que vocês estão passando. Vai lá. Resolver, vocês querem separar? Vem pra cá. Assim, é uma energia que você tem que aprender a trabalhar. Então, você vai se envolver num lugar, você vai ver essa energia. Entendeu? Vai ver, você vai ter que saber. Na medicina não é diferente, não. Diferente. Só muda o ângulo, é princípio. Tem que saber lidar. Então, quando você vai se envolver com uma linha de espírito específico, você tem que entender. Você vai buscar um espírito com um determinado padrão, para quê? Porque uma coisa é você, sei lá, e vir um mentor naturalmente se aproximar de você por sintonia. Né? Uma frequência, e pode ser ruim também, tá? Um espírito se aproximar. A outra coisa é você ir buscar uma coisa especificamente com uma determinada intenção, sem saber qual é a energia que está circulando ali no meio, que pode, dentro do princípio, não necessariamente ser ruim, mas ser muito forte para os que você está querendo. Então, se você observa, isso serve para qualquer coisa, não é só para Exu, não, para aquilo que você está buscando. Tem cara que quer dinheiro e faz pacto com o cão, e faz literalmente, sem nem ter ideia da consequência disso, não quer nem saber, ele quer ter alguma coisa a qualquer custo, a qualquer preço, mesmo que ao ter aquilo, ele nem imagina que aquilo nunca vai preencher ele, não vai. O cara compra um troço, eu comprei uma caneca, em vez de ter aqui o Yoda, ele tem um Palpatine aqui, olho vermelho aqui, então ele bota aquela coisa lá dentro da cadeira e não preenche, é vazio. Então, assim, observa o caminho, por que está ali, tá? Tudo que a gente faz tem uma consequência energética. E se você faz uma coisa legal, com boas intenções, vá, né? E saiba que é assim que funciona. Então, vá, não é problema nenhum, tá? A não ser, eu imagino, o Exu, normalmente, ele vai trabalhar dentro da linha de retorno proporcional. Ele pode fazer algumas ações que podem ser vistas como adiantamento kármico, então pode ser visto de forma negativa, tá? De boa. Pergunta aqui ao Anderson, de novo, você faria um pacto com o cão para tornar o mundo inteiro melhor, porém só você se lascaria? Parece uma síndrome de herói, né? Não vou, isso primeiro que isso não é possível, tá? O cão não vai fazer um troço desse com você,
Então isso aí, a própria pergunta, ela já entra num mundo de... Aí você fala, claro que sim, só eu vou sofrer, eu salvaria o mundo todo, assim, eu sou um herói, né? A pergunta é inocente, o cão não vai fazer isso com você, não existe como fazer o mundo ficar melhor, porque existem coisas que não podem ser feitas. Não tem como você chegar na mente de uma pessoa e fazer uma pessoa ser boa, não é só o cão que é ruim. Entendeu? As outras pessoas também estão em estado de não compreensão. Então a maldade está por todos os lugares, não é o cão que faz ser mal. Tá a consciência geral, velho. Normal, então não tem como fazer um troço desse. Se pudesse, a gente não encarnava, ficar todo mundo lá em cima olhando, né? Então isso é mais uma história, assim, meio romântica de comentar uma coisa, mas de forma assim, você fala assim, faria na hora, mas não é possível, entendeu? É só uma história de X-Men, entendeu? E qual é a melhor forma de perguntar algo ao mentor? Falei isso por aqui já, tá, Pedro? Ou fecha os olhos com bastante calma, sem nenhuma... Diminui o máximo, você pode ficar agoniado também. Mas tenta não ficar naquele momento agitado o ambiente, tal, acontecendo, tal, o coração tá ruim, às vezes ansiedade, enfim. Tenta encontrar, pensa assim, é uma conexão, seu mentor tá numa frequência mais alta, não tá? Então, beleza. Se você está muito baixo, vai dificultar um pouco. Ele vai falar do mesmo, vai dificultar. Então, tenta encontrar uma forma de você chegar mais perto, pelo menos na hora que você vai bater o papo. Então, feche os olhos num lugar, tem um pouco num lugar mais calmo. Para você ter ideia, olha só o que eu estou lhe falando. Certa vez, eu estava tocando na praia de Jaguaribe, em Salvador, com um bom balanço. Rolou uma briga, eu resolvi jogar energia. Comecei a passar mal, nunca passei mal em show, só ali. Daquela forma. Quase desmaiei, suei frio, não conseguia mais ver nada, teclado, nada. Aí eu fui para lá, desci, Veloso me pegou, vem cá, entrei no banheiro químico, ali atrás do palco. Fechei os olhos um pouquinho, era o melhor lugar do ambiente. Fechei os olhos um pouquinho assim, calminho assim, fiz uma prece em silêncio. Aí fiquei assim uns 15 minutos quietinho lá, dentro do banheiro. A mente foi melhorando, esse cara fica, tá tudo bem, aí falou, não, tá bem, só tô me recuperando, tá tudo bem. Aí tal, aí voltei pro palco, depois melhor. O que ele fez? Provavelmente teve uma ação emergente, eu não senti necessariamente a presença do mentor aí, mas eu senti que eu melhorei quando eu fiz isso. Eu entrei num estado melhor e alguma coisa, ou sei lá o que, me fez melhorar. Então, o que você vai fazer? É meio sagrado isso. E um sagrado, ele é silêncio, ele é você com ele. O sagrado, ele é respeitoso, ele é penitente, ele tem um respeito, ele tem um ritual, assim, e é respeitável, é bonitinho isso, né? Então você entra no lugar, fecha os olhinhos, fica um pouquinho quieto. Se puder botar uma musiquinha para você... centrada, sem emoção muito extrema, só para ficar tipo essa que tá tocando assim, tá? Bem calma. Aí você tenta conversar. A mente bem calma, você explica a situação, observe que nós somos sempre os necessitados. Então sempre começa a falar, pô, mentor, desculpa por ser tão necessitado. São sofridos, sempre a encarnação sempre me pegando, sempre é um problema ali, outro aqui, mas é a realidade, tá? Vou tentar melhorar, mas nesse momento é minha realidade. Não, começa com humildade, né? Sempre. Você joga para ele. Não, pode até chegar na hora, um Pai Nosso, a energia chega imediata de forma emergente, que eles conseguem, mas a resposta provavelmente não vai acontecer na hora. Aí pede para dormir, pode vir durante um sonho, pode vir no outro dia. Aí começa a observar sinais, todos eles. Para aos pouquinhos durante o dia, observa, fica quietinho, detalhes que você não imagina, velho. Cara, os mentores falam com a gente, a espiritualidade fala com a gente de jeito que você vai parecer maluco, mas é ali que eles falam. Falam por alguém, falam por uma folha, falam por um pássaro, falam por uma questão geométrica, falam por uma sensação, por uma gentileza, pelo sorriso de alguém que passa por você se sente melhor. Poxa, velho. Ou uma ideia que chega a alguém, é de todas as formas. Ou você quietinho, assim, do nada, vem uma sensação, pô, cara, eu já sabia isso, como é que eu não tinha percebido? Então você tem que perceber que a forma que ele vai responder para você. Ele vai encontrar uma forma, e ele não é sozinho. É muito importante você saber que quando existe uma ação espiritual e ele retorna, ela encaixa de forma meio que lego geométrica no mundo. Ela vai encaixar de algum jeito. A outra história, eu conto sempre essa história, as pessoas, eu pareço um maluco, sério mesmo, velho, às vezes muito louco mesmo, mas esse é o meu mundo. Aquela história que eu estava em Recife e que aconteceu de uma pessoa passando um concurso. Agonia e tal. Dias depois, essa pessoa
não precisava, umas questões foram canceladas e ela perdeu a pontuação. Não conseguiu passar mais. Aí vai, agonia, não sei o que, vamos até com mandado de segurança e tal, uma brigaiada, todo mundo agoniado, e eu lá quietinho assim, olhando, zen. Você não se importa com nada, não? Você fica desse jeito. Tentando fazer o quê, velho? Aí todo mundo perguntando pra mim, o que faz, o que eu falo, velho? Eu lá no meio quieto, assim, né? Eu falo o quê? Aí eu olhei pra janela assim, né? Quietinho. Pô, me veio um passarinho. Observe que viagem maconhótica, nescausótica, oregonótica da moléstia. Pousou um passarinho. O passarinho passou por dentro daquelas gradezinhas de criança. É muito massa essa. Passou. É muito bom, porque é exatamente assim que eles falam com a gente. Foi mentor ali, velho. Mas não tem a menor dúvida. Geometricamente, o mentor falou comigo assim, na natureza. Aí o maconheiro mental, que não precisa de droga, eu faço sozinho, eu fumo aqui dentro. Sozinho. Sai fumaça pelo meu ouvido até. Ele entrou, não só pelo ouvido, outros orifícios como o nariz. Ele entrou, passou, tinha uma planta meio bonsai, assim, com 3 galhos. E eu, olhando pro passarinho, ele pousou na primeira, mais perto de mim. Ficou assim, sério mesmo, 1,5 metro de mim. Não era uma coisa normal. Isso é clarividência, essa porra, esse passarinho aí. Eu fiquei olhando pra ele, né? Aí o passarinho ficou um tempinho ali na frente, assim, me olhando, e a conversa batendo lá pro lado da sala. Ah, porque não sei o quê, porque não vamos chegar, porque eu quieto ali. Aí o passarinho deu um pulo pra trás. Rapaz, isso é verdade, né? Isso é verdade. Ponto. Aconteceu. O passarinho deu um pulo pro galho de trás. Tava aqui, ele fez. Pum, o galho de trás. Olhando pra mim. Aí passou um minutinho, depois ele deu pulo pro outro, e eu olhando pra ele. Aí ele virou e foi embora. Aí as pessoas, e aí, Saulo, o que você acha? Eu falei, rapaz, cheguei. É o seguinte, eu juro, velho, eu juro. Você me chama de maluco. Serão 3 fases. Yoda, 3 fases serão. A primeira fase é esta. Mas não vai parar aqui, não. Vai ter um outro momento difícil também. E eu falando, porra, esse maluco tá falando. E depois um terceiro. Mas vai dar certo. No final, nós alcançaremos voo. Que porra é essa? De onde você tirou essa merda? Passarinho pousou ali. E eu senti. Vê a loucura, velho. Rapaz, é o que eu mudo o meu nome de novo, se isto não foi verdade e aconteceu exatamente como o passarinho me falou. Mente maconhótica que sai fumaça pelo fiofó astral. Foi exatamente aquilo. Teve aquela fase, entrou com mandado de segurança, aí fez uma outra parte, aguardando um outro detalhe, outro grupo entrou junto de novo, aí teve um outro ponto que foi feito novamente e aí passou. E as pessoas vieram para falar o quê? Saulo é bruxo. Saulo é louco. Começaram a ficar com medo de mim depois disso. A ponto de me falar para eu não contar mais nada, juro, velho, não fala mais nada. Não vem negócio de falar não, porque infelizmente não são só coisas boas que aparecem. Então, por quê? É assim que mentor fala com a gente. Às vezes, é nessa sutilidade, você tem que estar meio assim, porque é uma sensação. Eu não acho que é só naquele momento, acho que está acontecendo o tempo todo. Quando encaixa, velho, as coisas todas, elas estão apontando para você, negativamente, positivamente ou de forma neutra. O karma é a mesma coisa, quando o karma tem que se encaixar para lhe pegar. Você pode correr para um lado, ele lhe pega lá. Você pode correr para o outro, ele vai lhe buscar lá. Porque é geométrico. Ele encaixa em você, você não foge, aqui nem lega, nem encosta, você tem receptor áurico para ele. Já foi, morreu, mareprear. Na hora que tem que encaixar, o mentor fala, a informação está enviada. Ele vai receber, se ele vai perceber em que lugar, eu não sei. Mas vai. Assim como a questão positiva também. O que é seu, o boi no lambe. É seu. E vai ser lhe dado e você vai ter que pegar. Não tem como. Então se liga que esta é a parte difícil. Aqui eu finalizo esse vídeo falando o seguinte. Bem-vindo ao mundo
do acaso, ao mundo em que a gente não sabe direito, ao mundo em que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se vai ter um fato amanhã, não sei se eu vou ter um AVC, eu não sei se eu vou estar feliz, não sei se eu vou estar triste, eu não sei se eu vou estar com gripe, eu não sei se eu vou estar com encosto, eu não sei se eu vou ter vontade, se eu não vou. Eu vou seguindo mais ou menos. Para isto, irmão, não sei exatamente como acontecem as coisas. Aparentemente elas não acontecem por acaso. Se elas não acontecem por acaso, existem coisas tentando falar com a gente ou conectando a gente numa proporção que a gente não consegue entender, incluindo nossos mentores. É preciso que a gente entenda que eles estão falando com você nesse exato momento. Existem informações contidas em você e elas vão acontecendo no decorrer do momento. Todas as vezes que você sentir uma coisa, pare e observe. E, aliás, fique sempre em estado de observação. E para finalizar, ninguém pode lhe falar quem é seu mentor. Ninguém pode tirar os seus karmas. Ninguém pode quebrar os pontos. Você pode, através das suas ações, perceber cada uma delas. Algumas delas são arbitrárias, pétreas, não tem como sair. Outras ali possíveis de aliviar. Você é o próprio foco de todos os processos. Então daí fica agora. Como saber quem é meu mentor? Bem-vindo, velho. Ele é parte de você. Olhe no espelho de você mesmo, em detalhes que sempre esteve, sempre vai estar, no buraco ou na luz, com a gente, tá? Muita paz, muita luz para vocês e ao seu mentor que está aí, meu mentor que mora dentro de mim, nesse exato momento, saúda o mentor que mora dentro de você.